Boa noite, pessoal. O tópico da nossa videoaula de hoje é zoonoses e parasitologia 1, que faz parte da disciplina de microbiologia e epidemiologia. Para darmos início à nossa aula, voltamos ao conceito de doenças transmitidas por alimentos e o que seriam elas, né? Que são doenças causadas pela ingestão de água ou alimentos contaminados por agentes biológicos, físicos ou químicos, mas nesta aula nós iremos abordar especificamente as doenças causadas por vermes nemateumintos e plateumintos e os protozoários. Essas doenças são também denominadas zoonoses, uma vez que são doenças infecciosas transmitidas entre os animais e os seres humanos, principalmente pelo consumo ou contato com leite, ovos, carne, vísceras e sangue desses animais contaminados por esses é, veiculadores patogênicos. Então, o que são essas doenças parasitárias? São doenças causadas por agentes patogênicos, como vírus, bactérias, fungos, protozoários e vermes, mas na aula de hoje nós veremos as principais doenças causadas pelos protozoários e vermes, que são veiculados pelos alimentos e água, e alguns deles pelo contato com utensílios ou ambiente. E como que ocorrem, então, essas doenças? Essas doenças podem ocorrer pelo contato direto ou indireto, por meio dos vetores, como o alimento e a água contaminada, objetos e superfícies contaminadas, ou até mesmo por pessoas contaminadas. Alguns números dos casos, né, desses tipos de zoonoses, segundo a FAO de 2018, estima-se que 3 milhões de pessoas no mundo apresentam eumintíases, ou seja, verminoses. De 800 a 950 milhões de pessoas são portadoras de ascaris ou lombriga. 200 milhões de pessoas são infectadas anualmente por giardia e 500 milhões de pessoas são infectadas anualmente por amebíase. Isso aqui são apenas alguns números para vocês terem ideia da importância do tratamento, do saneamento básico para a redução desses tipos de doenças. Então, as principais doenças parasitárias que nós vamos comentar nessa aula é a amebíase, a ascaridíase, a tricuríase, a giardíase, o oxiurus, teníase, cisticercose e a toxoplasmose. E aqui apenas uma ilustração da cisticercose e da tênia. E aqui os ovos da tênia. Iniciando então com a primeira parasitose, que é a amebíase, que causa desinteria amebiana, que tem como seu causador a entamoeba histolítica. Sua transmissão se dá pela ingestão de alimentos ou água contaminada por fezes contendo cistos do parasita. E as características da infecção são diarreias intensas com muco e sangue. Nesta figura temos a representação do ciclo da entamoeba histolítica ou da doença, né? A qual se tem início com a ingestão do alimento contendo os cistos. Estes cistos são então digeridos no estômago, onde o envoltório deles se rompe e as amebas são liberadas. Essas amebas chegam ao intestino delgado, onde sofrem divisão e causam lesões na parede do intestino grosso. Essas amebas são absorvidas no intestino e chegam aos vasos sanguíneos e podem chegar então a órgãos como o fígado, pulmão, cérebro, e essas lesões nesses órgãos podem levar o hospedeiro à morte. Esse daqui então o ciclo, onde a gente vê o cisto, a eclosão desse cisto, a multiplicação dele, que ocorre tudo isso dentro do organismo. Nessa multiplicação se tem tanto o cisto quanto a ameba mesmo. A ameba, ela atinge a corrente sanguínea e os órgãos, e o cisto ele é eliminado novamente pelas fezes, ficando no ambiente e tendo esse amadurecimento. As fases, então, do ciclo da ameba são duas principais, que é a fase vegetativa e a fase cística, onde na fase vegetativa consiste na fase em que vive no intestino grosso e nas últimas porções do ilho. Ali ele fagocita e digere o alimento do hospedeiro e se multiplica por divisão binária.
Na fase cística, ele se imobiliza, deixa de fagocitar, é rodeado por uma membrana resistente, formando esse cisto, sai nas fezes contaminando o ambiente e, a partir daqui, ele pode voltar a iniciar um novo ciclo se for ingerido novamente por algum hospedeiro. O diagnóstico da amebíase requer exames laboratoriais ou de imagem frequentes. O tratamento deve ser feito sob orientação médica, e isso deve ser seguido porque os tratamentos para parasitoses são realizados com o uso de medicamentos fortes e que podem chegar a prejudicar órgãos como o fígado. A profilaxia recomendada é o saneamento básico, beber água filtrada ou fervida e lavar bem frutas e verduras antes de ingeri-las, uma vez que essas serão consumidas sem nenhum tipo de cozimento. Outro parasita importante é o Ascaris lumbricoides, que é um nemateuminto ou verme cilíndrico, conhecido popularmente como a lombriga e que causa a ascaridíase. É um verme que parasita o intestino delgado do homem e os sintomas causados são manchas esbranquiçadas na pele, cólicas intestinais, náuseas, obstrução intestinal quando se tem um grande número de vermes no local. Os ovos do verme são eliminados pelas fezes, podendo contaminar o solo e a água, os quais podem ser ingeridos por meio da água ou alimentos contaminados, que eclodem liberando larvas e tornando-se adultos no intestino. Então, aqui o ciclo do Ascaris lumbricoides se inicia com a ingestão dos ovos, a eclosão do mesmo e a liberação das larvas no intestino que migram através da parede do intestino delgado e chegam aos vasos linfáticos e corrente sanguínea. Depois que eles atingem os vasos linfáticos e a corrente sanguínea, eles chegam aos pulmões. Depois os pulmões chegam no aparelho respiratório na garganta, são engolidos novamente. E aí a larva novamente chega ao intestino delgado, onde se torna adulta, e os ovos são excretados nas fezes e chegam ao ambiente, iniciando um novo ciclo a partir de serem ingeridos pelos alimentos ou água contaminados. Então, a gente tem um estágio de infecção, né, e um estágio de diagnóstico. Lembrando que a lombriga são vermes do sexo feminino e masculino, então ocorre o acasalamento desses vermes dentro do intestino e a excreção, né, por meio das fezes do ovo. Ascaridíase ou lombriga tem como profilaxia beber água somente tratada ou fervida, utilizar instalações sanitárias e lavar bem os alimentos crus com água tratada e sanitizantes. Então, aqui a gente tem uma foto da lombriga dentro do organismo e aqui uma foto em microscopia. Outra doença causada por um nemateuminto é a chamada tricuríase, que é causada pelo Trichuris trichiura. Sua transmissão se dá pela ingestão do ovo por meio da água de alimentos contaminados. E as características de infecção do parasitismo é manifestações discretas, como diarreia eventualmente, e um prolapso retal em caso de infestação grave. Então, aqui a gente também tem uma imagem do Trichuris trichiura, né? Aqui é a parte da cabeça dele e o restante do corpo, onde ele pode atingir comprimentos até mais de 1 metro. O ciclo da tricuríase é um ciclo monoxênico, ou seja, existe apenas um hospedeiro, assim como da amebíase e da ascaridíase. O seu ciclo inicia com a ingestão dos ovos, que são eliminados com as fezes, e são embrionados no meio externo por meio da água e que contaminam, né, a água e os alimentos. No interior deste ovo embrionado, a larva infectante se forma e permanece até se desenvolver nas criptas secais, onde ocorre o acasalamento de parasitas adultos, a ovipostura e eliminação dos ovos pelas fezes do hospedeiro, iniciando-se um novo ciclo. Onde a gente aqui também tem o estágio de infecção e o estágio de diagnóstico. Tricuríase tem como epidemiologia que o parasita é cosmopolita,
Ocorre frequentemente nas áreas rurais e periferia das grandes cidades, sem saneamento básico adequado e as medidas de controle são iguais aos das ascaridias e lombriga. Um outro parasita comum e importante é Oxyurus, cujo nome científico é Enterobius vermicularis, também é um nemateuminto. Eles habitam o intestino do hospedeiro e as fêmeas costumam deslocar-se para a região perianal para colocar seus ovos, causando intensa coceira anal. A transmissão ocorre por contato com roupas, toalhas, lençóis que contêm os ovos desse parasita, assim como pelo contágio de outras pessoas, objetos e locais. O ciclo do Oxyurus se inicia com a ingestão dos ovos com o embrião, eclosão dos mesmos e liberação das larvas no intestino delgado, onde as larvas adultas se acasalam. A fêmea desce até as pregas perianais e colocam os ovos, causando a coceira anal. Podemos dividir o ciclo também em dois estágios, que é o da infecção, onde acontece a ingestão dos ovos, e a de diagnóstico, que se torna visível os ovos na região anal. Então, aqui de novo nós temos os adultos, né, machos e fêmeas, que se acasalam e tem a produção dos ovos. A profilaxia recomendada é ter hábitos de higiene pessoal e do ambiente, manter as unhas das crianças cortadas, lavar as mãos antes de preparar alimentos e após usar o vaso sanitário, e no caso de pessoas infectadas, sempre ferver as roupas. A teníase e a cisticercose são outras doenças importantes transmitidas por alimentos. As teníases são causadas pela tênia sólium ou tênia saginata, as quais apresentam mais de um hospedeiro. Então, agora os ciclos, eles não são mais de um único hospedeiro. Estes vermes possuem um corpo em forma de fita alongada e achatada, que pode atingir vários metros de comprimento. Constitui-se de escólex, que é a cabeça, o colo, que é o pescoço, e o estróbilo, que é a sucessão de segmentos denominados proglótios. E essas proglótios são hermafroditas. Dependendo do hospedeiro intermediário, nós temos a tênia sólium e a saginata. A tênia sólium tem como hospedeiro intermediário o suíno e suas proglótides deslocam-se sozinhas. E a tênia saginata, quando o hospedeiro intermediário é o bovino. Aqui só uma representação, uma foto de uma tênia. Aqui a cabeça dela e aqui todo o corpo dela. Estes vermes realizam um ciclo complexo, utilizam hospedeiros intermediários. Os humanos são os hospedeiros finais. Pode acontecer do hospedeiro intermediário ser o homem acidentalmente. Em geral, são vermes solitários, já uma vez que eles são hermafroditas, eles não precisam ter mais de um para se reproduzirem. E a transmissão ocorre com a ingestão de carne mal passada ou mal cozida, de suíno ou de bovino, que esteja contaminada com cisticerco. E aqui só uma representação de uma proglote. A teníase, então, ela pode ser a teníase saginata ou causada pela tênia saginata ou tênia sólium. A tênia saginata possui possui ventosas na sua cabeça, enquanto que a sólium possui ganchos na sua cabeça, uma diferença entre as duas tênias. E aqui só uma representação do comprimento em que se pode chegar uma tênia. Aqui novamente é uma foto, né, da tênia, da proglótide dos ovos. A tênia sólium possui um escólex com ganchos para aderência, como foi apresentado anteriormente. Seu comprimento pode atingir até 7 metros. O hospedeiro intermediário é o suíno. A localização dos cisticercos no hospedeiro intermediário pode chegar ao coração, diafragma, cérebro, língua e músculos masticadores. E o ciclo da tênia sólium está aqui representado, onde acontece com o início. Os humanos, né, ingerem a carne de suíno crua ou mal cozida, contendo esses cisticercos. No intestino, os cisticercos amadurecem e transformam-se em adultos, ligando-se à parede do intestino pela cabeça. Os vermes adultos produzem as proglótides, que estão aqui representadas, proglótides, que se tornam prenhas e que podem liberar os ovos, se separando, cada proglótide separando e carregando os ovos junto
que é eliminado junto com as fezes. Então, esses ovos ou proglótides são desprendidos, são transmitidos nas fezes do hospedeiro. Já no ambiente, o animal ou o humano pode consumir esses cisticercos, acontece a infestação, a ingestão novamente desses ovos. Esses ovos podem chegar, se desenvolver e transformar-se em oncosferas que penetram a parede do intestino. Da parede do intestino, esses ovos podem chegar aos músculos e outros órgãos, se transformando no cisticerco. A mesma coisa acontece quando tem a ingestão desses proglótides pelos animais, acontecendo então a cisticercose. A tênia saginata tem os cólicos à cabeça que possui ventosas para aderência. Seu comprimento pode chegar até 12 metros. O hospedeiro intermediário é o bovino e a localização dos cisticercos do hospedeiro intermediário geralmente são nos músculos. Aqui a representação do ciclo da teníase do cisticercose, que tem o mesmo princípio da tênia sólio, né? Tem o consumo do cisticerco, se esse cisticerco se transforma em maduro e chega aos órgãos, ou se esse cisticerco se transforma numa larva que se fixa no intestino, produz as proglótides, das proglótides prenhas soltam os ovos no ambiente e assim iniciam um novo ciclo. Tendo aqui como hospedeiro intermediário o bovino e o humano como um hospedeiro definitivo. Os sintomas da teníase e da cisticercose são diferentes e, no caso da teníase, muitas vezes são assintomáticos. O que acontece podem ser dores abdominais após comer, perda de peso mesmo mantendo o consumo de alimentos e debilidade. Já os sintomas da cisticercose são assintomáticos e levam tempo para se manifestar, dependendo do órgão que é atingido. No caso da tênia sólio, pode atingir os olhos, o cérebro e o coração, causando, por exemplo, cegueira, epilepsia, esquecimentos e outros sintomas neurológicos. A epidemiologia da tênia saginata é que é comum em países ricos e pobres. Dependendo dos hábitos alimentares, ocorre a ingestão da carne crua ou mal cozida, como por exemplo no quibe cru, no bife tártaro ou no carpaccio. E a epidemiologia da tênia sólio é que é mais comum em países pobres, também depende dos hábitos alimentares e depende também do tipo de criação dos suínos, se é uma criação rudimentar ou de alta tecnificação. As medidas de prevenção da teníase é evitar contato dos animais com fezes humanas, não evacuar em campos e lavouras, usar sempre sanitários, evitar a ingestão de carne mal cozida e evitar carne não inspecionada. Aqui a gente pode ver figuras de vísceras como o coração e masseter, com cisticercose, os quais podem ser inspecionados pelos profissionais do serviço de inspeção sanitária. Por isso que é importante a gente saber a procedência dos alimentos que estamos adquirindo e procurar empresas que tenham esse tipo de inspeção sanitária. Então, aqui só a representação para vocês verem no tecido do coração, os cisticercos e aqui do masseter. Aqui uma foto do cérebro humano com cisticercose, onde cada pontinho desses são cisticercos. Então, aqui realmente essa pessoa foi infectada com um grande número de cisticercos. Segundo a legislação do mapa e RISPO, durante o abate de bovinos e suínos deve-se inspecionar a cabeça, língua, coração e diafragma de cada animal para verificar a presença de cisticercos. No entanto, se os cisticercos estiverem calcificados, a legislação permite a utilização da carne in natura após a remoção dos mesmos. E se os cisticercos forem localizados em alguns pontos, permite-se o uso da carne após passar por uma salmoura de 21 dias. E se esses cistos estiverem espalhados, eles podem utilizar a carne após uma esterilização pelo calor. E a mesma coisa pode fazer com a banha do suíno, contaminado por cisticercos. Os cisticercos podem ser inativados na carne por meio do congelamento a menos 10 graus Celsius por 10 dias ou a menos 18 graus por 5 dias, pela salga ou pela cocção de no mínimo a 56 graus Celsius.
E duas outras importantes doenças que são causadas agora não mais por vermes nematelmintos ou plateumintos são as causadas por protozoários, que são a giardíase e a toxoplasmose. Iniciando com a giardíase, que é causada por um protozoário Giardia lamblia. Sua transmissão ocorre por contágio direto ou por meio de água e de alimentos contaminados. Ela se instala no jejum, na ligação jejum-íleo do intestino delgado. E as características da infecção provoca diarreias e cólicas. O ciclo da giardíase é bem parecido com os demais ciclos, onde se inicia com a ingestão dos ovos por meio de contágio direto com utensílios contaminados ou alimentos e água contaminados. Então, os ovos se eclodem, os protozoários se instalam no intestino delgado, se multiplicam e são eliminados ao meio por meio das fezes. Esses protozoários adultos não sobrevivem no ambiente, mas os seus cistos sobrevivem e o qual pode reiniciar um novo ciclo, onde esses cistos se transformam em trofozoítos, os quais se dividem e também formam os novos cistos. Então, aqui só mostrando o ciclo desse protozoário, onde a gente tem o cisto. Do cisto, a gente tem a fase dos trofozoítos, que se multiplicam, e tem-se que esse trofozoito pode se transformar num cisto, qual se mantém no meio ambiente. Aqui também a gente tem o estágio de infecção e o estágio de diagnóstico. Para o diagnóstico, é preciso exames laboratoriais ou de exame, e o tratamento deve ser feito com acompanhamento médico. É um protozoário que se propaga facilmente, mas que o tratamento pode ser curto e resolvido em dias ou semanas. A profilaxia é saneamento básico, medidas de higiene e tratar os doentes. E por fim, a última parasitose de hoje, que também é causada por um protozoário, é a toxoplasmose causada pelo Toxoplasma gondii, cuja a transmissão ocorre pela ingestão de cistos do parasita em carne crua ou mal cozida ou pela placenta durante o período gestacional da mulher. As características da infecção geralmente são assintomáticas, mas que podem causar cegueira dependendo da gravidade da infecção. É uma doença extremamente grave em gestantes, pois se passar para o feto causa danos irreparáveis ao sistema nervoso do mesmo. O Toxoplasma gondii é um parasita intracelular obrigatório, tem distribuição mundial, ou seja, está presente no mundo todo. Sua prevalência aumenta com a idade do contaminado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que de 50% a 60% da população mundial está infectada pelo Toxoplasma gondii. E os reservatórios naturais são os mamíferos e aves, que infectam quase todos os tipos de células nucleadas. O seu hospedeiro definitivo é o gato doméstico ou os felinos, e tem um caráter oportunista em pacientes imunocomprometidos. A transmissão da toxoplasmose acontece pela ingestão dos oócitos maduros contendo os esporozoítas, são fases diferentes dos protozoários, que são eliminados pelas fezes de gatos e de outros felinos. Por ingestão dos citos contendo os bradizoítas presentes em carne crua e mal cozida, por exemplo, de suíno, carneiro, bovino. Pela ingestão de leite cru, não pasteurizado, contendo os taxoítas, que também é uma outra fase desses protozoários. Por meio do transplante ou transfusão sanguínea, por meio da transmissão placentária ou inoculação acidental de taxoítas. A maioria das pessoas não apresentam sintomas ou somente sintomas benignos, como uma dor de cabeça, dor de garganta, linfoadenite ou febre. No entanto, em casos mais graves, essa doença pode ser severa, como a toxoplasmose congênita, que pode ocorrer pela transmissão materno-fetal, a toxoplasmose ocular em adultos imunocompetentes e a neurotoxoplasmose, que causa perda de um sistema imune funcional. A gente vai ver mais para frente. O ciclo da toxoplasmose está representado nessa figura, em que se tem a contaminação direta das fezes dos gatos por meio da ingestão acidental dos cistos presentes na mão contaminadas com fezes e não higienizada, ou pela contaminação indireta por meio de alimentos contaminados, contato com plantas e outros animais contaminados com as fezes desses felinos.
ou ainda pela recontaminação veiculadas por roedores, aves e outros animais. Então, aqui a gente está vendo esse ciclo, onde tem contaminação das mãos pelas fezes dos gatos, essas mãos sujas podem contaminar as pessoas. Ou ainda, as fezes no ambiente, ou esses animais contaminam as frutas e legumes mal lavados, que contaminam as pessoas por meio desses alimentos. Ou ainda a contaminação de um ambiente onde estão os animais de criação, onde serão consumidos o leite e a carne desses animais, havendo essa contaminação. Ou ainda a presença de roedores e aves que estão contaminando o ambiente também. Tudo isso a partir das fezes dos gatos ou outros felinos. A toxoplasmose congênita pode causar a hidrocefalia, a calcificação cerebral, o retardo mental, a miocardite aguda, pneumonia, hepatite, estrabismo, entre outras doenças graves. Estima-se que de 5 a 15% das infecções congênitas podem resultar em aborto e de 8 a 10% das infecções congênitas resultam em lesões graves, oculares ou do sistema nervoso central. Então, aqui, foto de crianças que nasceram de mães que tiveram contaminação por toxoplasmose. A profilaxia para a toxoplasmose é higiene pessoal e ambiental, educação sanitária, evitar o contato de fezes com as fezes dos gatos, controle de roedores e aves, limpezas das caixas de areia e depois fazer uma boa higienização das mãos, controle de insetos sinantrópicos, não ingerir carne crua ou mal cozida, não ingerir o leite cru, ou seja, não pasteurizado, e higienização adequada das verduras e legumes, que são alimentos que são consumidos crus. Como considerações finais, deixo a mensagem de que essas doenças elas podem ser evitadas, podem ser prevenidas se tomarmos alguns cuidados básicos. E são tratar adequadamente as fezes dos humanos e dos animais, ou seja, ter um saneamento básico, tratar adequadamente a água de bebida, tratar adequadamente os alimentos, termos higiene pessoal, ambiental e principalmente dos manipuladores de alimentos, realizar uma limpeza adequada dos utensílios e superfícies que estão em contato com os alimentos, conhecer e exigir procedência desses alimentos, armazenar adequadamente os alimentos e utensílios e eliminar os vetores como insetos, roedores e aves. Devemos também considerar e nos lembrarmos que os ovos dos vermes e protozoários são mais resistentes no ambiente do que os micro-organismos. Eles são mais resistentes aos agentes sanitizantes e podem ficar no ambiente por vários anos. Aqui, então, eu encerro esta aula sobre a zoonose e parasitose 1, mas eu deixo um link para vocês assistirem esse vídeo, que é do Ministério da Saúde, e que vai ajudar vocês a responderem os exercícios de fixação. Então, dúvidas, eu peço que vocês me enviem para o meu e-mail, ou qualquer coisa a gente pode estar marcando uma videoconferência com vocês para tirarem essas dúvidas. E os exercícios de fixação referente a esta aula estarão disponíveis no STOA e deverão ser entregues até o dia 8 de abril. E as notas desses exercícios vão valer na avaliação final. Obrigada e até a próxima aula.